Boa noite a todos. Boa noite aos senhores vereadores e vereadoras aqui presentes, o público presente, funcionários da Câmara e o pessoal que nos assiste pela internet. Considero aberta a 14ª sessão ordinária da 17ª Legislatura da Câmara Municipal de Arialva, do ano de 2019, e dizer que essa sessão também será uma audiência pública para discussão e votação do projeto de lei de número 34 de 2019, que dispõe de diretrizes orçamentárias para a elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício financeiro no ano de 2020. Gostaria de pedir para o primeiro secretário para que fizesse a leitura de Timóteo, capítulo 2, versículos 1 a 8 da Bíblia Sagrada. Devemos fazer orações por todos os homens. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda a piedade e honestidade. Porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Para que o que? Digo a verdade em Cristo, não minto. Fui constituído pregador e apóstolo, e doutor dos gentios na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Obrigado, primeiro secretário. Solicitar novamente para que o primeiro secretário, o vereador Carlos de Antônio, para que faça a leitura da ata da 13ª sessão ordinária, realizada no dia 2 de setembro de 2019. Ata da 13ª sessão ordinária da 17ª Legislatura da Câmara Municipal de Arialva, no ano de 2019. Aos 2 dias do mês de setembro de 2019, em horário regimental, na sala de sessões da Câmara Municipal de Arialva, sob a presidência do vereador Vanderlei Giovanuzzi, foi realizada a 13ª sessão ordinária da 17ª Legislatura da Câmara Municipal de Arialva. Foi feita a chamada e anotou-se a presença dos senhores vereadores, e em número legal, o presidente, invocando a presença de Deus, fez a leitura do Salmo 157 da Bíblia Sagrada. Prosseguindo, o presidente solicitou do primeiro secretário, vereador Carlos de Antônio, a leitura da ata da 12ª sessão ordinária, realizada no dia 15 de agosto de 2019. Após lida, a mesma foi votada e aprovada por todos os senhores vereadores. Prosseguindo, o presidente pede ao segundo secretário para que faça a leitura das indicações escritas, que são as seguintes. Indicação número 88 e 89 de 2019, de 22 e 27 de agosto, de autoria do vereador Isvaldo Cavalcante, que vem respeitosamente solicitar do senhor prefeito municipal a instalação de obstáculos, lombada, no prolongamento da Avenida Júlio Ferreira Prestes, e solicitar do senhor prefeito municipal que estude a possibilidade de se trocar o bebedouro de água do velório municipal, respectivamente. Indicação número 90 e 91 de 2019, de 2 de setembro, de autoria do vereador Nilton Cardoso, que vem respeitosamente solicitar ao senhor prefeito municipal a necessidade de fazer uma rotatória e uma praça no bairro Ribeirão Bonito e também a pavimentação asfáltica no local, e solicitar ao senhor prefeito municipal que na vinda de circos e parques na cidade fique determinado pelo menos um dia gratuito para a população, respectivamente. Após a leitura, o presidente deixa a palavra livre para a manifestação dos pares. A vereadora Maria Crepaldi, no uso da palavra, vem respeitosamente solicitar do prefeito municipal a necessidade de proceder com urgência à instalação de câmeras de monitoramento na IMEF Abílio Francisco Salles, bem como na quadra pertencente à mesma escola. Tal solicitação visa contribuir preventivamente contra a ação dos marginais e qualquer ato de violência dentro e fora da escola. Assim, entendemos que a instalação de câmeras se constituirá em intimidação aos marginais e coibição de vandalismo ao patrimônio público, já que faz algum tempo que vem ocorrendo atos de vandalismo no citado bairro.
como quebra de vidros, quebra de portas, etc. E pede então que os demais vereadores endossem essa indicação dela. O vereador José Eduardo, no uso da palavra, reforça o pedido feito pela vereadora Maria e diz que realmente está acontecendo muito vandalismo na escola e na quadra, e que isso precisa ser coibido, e aproveita e solicita ao prefeito determinar ao setor competente refazer a lombada existente no núcleo habitacional Francisco Belo de Camargo, já que a mesma foi reduzida devido à pavimentação asfáltica feita no local. Tal solicitação se faz necessária devido à grande velocidade que veículos costumam passar pelo local, trazendo insegurança aos pedestres. Não havendo manifestação dos vereadores, o presidente deu início aos trabalhos da ordem do dia e pede ao primeiro secretário para que faça a leitura da mensagem do Executivo número 30 de 2019 e projeto de lei número 41 de 29 de agosto de 2019, que dispõe sobre a abertura de créditos especiais destinados a atender o convênio processo SJC/FID 13.330.15/2017. Após a leitura, o presidente deixa a palavra livre para a manifestação dos pares. Não havendo manifestação dos pares, o presidente submeteu o citado projeto de lei em votação, sendo o mesmo aprovado em unanimidade por todos os senhores vereadores. Assim sendo, o presidente declarou aprovado em primeira discussão o projeto de lei número 41 de 29 de agosto de 2019. Não havendo mais matéria a ser apreciada, o presidente deixa a palavra livre para as considerações finais. O vereador José Eduardo agradece a todos que compareceram na festa solidária ao Hospital Amaral Carvalho e também a todos os vereadores que ajudaram. O presidente faz a leitura de alguns convites enviados à Câmara. Não havendo mais manifestação dos senhores vereadores, o presidente encerrou os trabalhos da ordem do dia, agradeceu a presença dos pares e convocou-os para a próxima sessão ordinária, que se realizará no dia 16 de setembro de 2019, e diz que nesta sessão será também uma audiência pública para discussão e votação do projeto LDO para o ano de 2020 e declarou encerrada a presente sessão. Arealva, 2 de setembro de 2019, vai assinada por todos os senhores vereadores. Obrigado, primeiro secretário. A ata está em votação. Vereador Mimi. Aprovado. Vereador Duzão. Vereador Paulo Sérgio. Aprovado. Vereador Carlos. Aprovada. Vereadora Maria. Aprovado. Vereadora Céfara. Vereador Erisvaldo. Vereador Newton. Declaro aprovado em primeira discussão a ata da 13ª sessão ordinária, realizada no dia 2 de setembro de 2019. Dando prosseguimento, pedir para o segundo secretário, vereador Paulo Sérgio de Azevedo, para que faça a leitura das indicações dos senhores vereadores. Indicação de número 92 de 2019. Vanderlei Giovanuzzi, vereadora, Câmara Municipal de Arealva, vem respeitosamente solicitar ao senhor prefeito municipal a necessidade de proceder com urgência à passagem da máquina patrol na rua Bustamante, no bairro de Santa Isabel. Justificativa. Esse vereador foi procurado por munícipe da localidade acima citado para intermediar junto ao setor competente da prefeitura a passagem da máquina patrol para acertar a via, pois a mesma é de terra e está com vários buracos, dificultando a passagem de veículos. Necessita com urgência dos serviços solicitados. Câmara Municipal de Arealva, 12 de setembro de 2019, Vanderlei Giovanuzzi. Indicação de número 93 de 2019. Erisvaldo Cavalcante Vitalino, vereador à Câmara Municipal de Arealva, vem respeitosamente solicitar ao senhor prefeito municipal que proceda à construção de um campo de bocha próximo à arena multiuso, mais precisamente na área onde será construído um centro de atividades esportivas e culturais. Justificativa. Tal solicitação tem por objetivo proporcionar maior entretenimento e integração à população e, por extensão, contribuir para a qualidade de vida de todos os moradores dessa localidade. Vale ressaltar que hoje no município não se encontra um campo de bocha em área aberta para os frequentadores. O único que tem é particular, sendo cobrado dos usuários. Sendo assim, necessita a construção de um campo de bocha público. Câmara Municipal de Arealva, 12 de setembro de 2019, Erisvaldo Cavalcante Vitalino, vereador.
indicação de número 94 de 2019. Séfora Faria Martins, vereadora à Câmara Municipal de Arialva, vem respeitosamente solicitar ao senhor prefeito municipal determinar ao setor competente que proceda a pintura em faixa de pedestres e a colocação de placas aéreas de sinalização. Proibido estacionar de frente a MF José Abílio do núcleo Job Garcia de Almeida. Justificativa. O pedido se faz necessário em face do perímetro ser de intenso tráfego de veículos e a faixa de pedestre encontra-se apagada, sendo necessário realizar a pintura, pois os condutores de veículos automotivos não estão respeitando os pedestres na travessia devido à pintura estar deteriorada. Pais de alunos dessa escola solicitam essa providência, pois esta rua é bastante movimentada e sem sinalizações pode vir a causar graves acidentes, pois há um grande fluxo de alunos, funcionários e moradores. Câmara Municipal de Arialva, 16 de setembro de 2019, Séfora Faria Martins, vereadora. Obrigado, vereador Paulo Sérgio. Vou deixar a palavra livre para as indicações verbais dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Paulo Sérgio. Boa noite a todos. Vou falar sobre essas queimadas que estão acontecendo novamente, né? Ontem, de novo, foi colocado fogo lá onde era a reciclagem, nos entulhos que são depositados ali. Aquele local ficou aberto. E mesmo que ficasse fechado, é um portão baixo, você entra por baixo, até pelo meio. Era 11 horas da noite, eu estava lá ainda. Um morador me ligou, falou que estavam colocando. Da outra vez que colocaram, faz menos de 15 dias, eu estava trabalhando na Santa Casa, ligaram para mim, eu desci, não estava conseguindo falar com a polícia, desci lá no posto policial, pedi para eles ir lá, para dar uma olhada. Eu acredito que seja alguém que esteja pondo fogo ali, porque eu não vejo necessidade sabe, um fogaréu horrível. Acabei ligando para o responsável da prefeitura também, que foi até lá, não precisou usar o caminhão, porque já estava apagando o fogo, mas até que eu cheguei ali, o celular meu não estava dando área, um fogo enorme. Eu não sei o que poderia ser feito naquele local, porque além do problema do fogo, aquilo está aberto. Acho que precisaria, sei lá, dar um jeito de fechar aquilo melhor, ou sei lá, monitorizar, ou alguma coisa poderia ser feito ali. O tempo que eu estava lá, foi moradores que moram ali, estão morando ali perto, naquelas chácaras ali embaixo, foi para gente lá, e isso está sendo frequente. Às vezes não é tão grande como ontem, porque ontem estava muito alto o fogo, mas está sendo frequente. Pelo menos uma vez por semana eles estão pondo fogo ali. Então, sobre a lei dessas queimadas também, muita gente colocando fogo em casa, em todos os lugares. Todo dia tem gente reclamando. Eu moro num lugar alto, eu vejo fumaça saindo, né? E pessoas, a culpa é do vereador, a culpa é da lei que não funciona. Não, não é. Deixar claro que isso é um problema da polícia também, né? Tá queimando, você não pode bater na porta do vereador para o vereador ir lá apagar o fogo. Chama a polícia, não é? A queimada é um crime. Ela é um crime, então acho que tem que ser revisto isso, porque o número de crianças passando mal, por causa de doença respiratória, de idoso, tem aumentado muito. E todo dia tem uma nova queimada, ou em sítios, ou dentro da cidade, que eu acho que está mais frequente dentro da cidade do que na zona rural. Né? Muita gente colocando fogo dentro de casa, no quintal. E lá na reciclagem é um ponto que eu gostaria que o senhor, presidente, fosse conversar com o responsável para ver o que se dá para fazer ali com aquela entrada. Pelo menos ali, porque é muito fácil entrar.
E estava aberto, o portão fica aberto ali, né? Então qualquer um entra ali. E as pessoas vão lá, deixam o entulho, aí eu não sei quem é o engraçadinho, é o meliante, até para ir lá colocar fogo, à noite. Para você ver como uma coisa proposital, foi à noite pôr fogo lá. Então, imaginei, 11 horas da noite, lá carro parado, com o funcionário da prefeitura, com a polícia, os policiais foram lá para me acompanhar, esperando, sabe? É muito desagradável isso. Então, seria interessante dar uma revista no que pode ser feito com isso. Tá bem? Obrigado. Ô Paulo, com certeza, alguma coisa a gente tem que pensar e há de se fazer alguma coisa, trancar lá, né? Se ouvir aqui câmeras, alguma coisa nesse sentido, né? Para inibir ou dificultar. A questão da lei. A questão da lei é assim, a gente pode até fazer uma lei municipal também, que caberia uma punição em questão de valores, né? Também, se eu não me engano, você já fez, né? Você já tem uma lei municipal, né? Já tem. E aí tem a questão da legislação federal, que muitas das vezes a população ela não utiliza do que ela tem. Existe uma lei que ela pode acionar 190 e solicitar uma viatura no local para poder fazer a intervenção. Isso aí é garantido para o cidadão fazer isso. O que eu conto para vocês como dificultoso é a questão de relacionamento. Muitas vezes o vizinho, que não é só lá, né, taca fogo no quintal, ele não quer se indispor com o vizinho dele. Então ele não quer utilizar da ferramenta que o Estado dá para ele, que é solicitar uma viatura, registrar um boletim de ocorrência e que aí vai ser tocado um inquérito e vai ser apuradas as responsabilidades. Muitas das vezes o vizinho, é a mesma questão do som, ele não utiliza das ferramentas legais que existem e ele joga por cima do vereador, como, né, cobrança. Então é uma situação bem delicada de se resolver. Enquanto a população teme essa questão de não se dispor com o vizinho, a gente vai tentando remediar com o que temos. Com certeza a Polícia Militar já tem o telefone desse caminhão para utilizar, para apagar o fogo, para cessar quando acontece esse tipo de coisa. Então, é acionar. Muitas das vezes a gente tem que respeitar a pessoa, não quer me identificar, porque ela teme represália, ninguém quer confusão. Então, a gente pensar na possibilidade desse local específico aí, em fechar lá, o responsável, o último que sair, fechar, né? E fazer um trabalho de orientação. Toda vez que alguém chegar e reclamar para qualquer um de nós, orientar. Gente, tem uma legislação municipal e federal. Use-a, né? Use-a. Tente. Eu tenho medo eu vou sofrer represália. Pega 4, 5 vizinhos, faz um abaixo-assinado, vai todo mundo. Quero ver um se incomodar com um monte. Agora, um contra um fica meio difícil, né? Plantaram árvores frutíferas e parece que um ou dois aglomerou uma certa quantidade de lixo. E um desses terrenos é onde o pessoal está tacando fogo. Mas aí o pessoal que leva o lixo lá na reciclagem, vamos supor, folhas, essas coisas que solta lá, solta nesse terreno, porque esse terreno parece que não é aberto, né? É aberto. Lá, então, é um terreno, esse terreno, se eu não me engano, é terreno que a CPF falou que os funcionários poderiam repartir e tomar conta. Essa foi Fica ao lado do... Isso, é ao lado, não é? Do lado da escola. É do lado. Estava negociando com eles outra vez. Então, quer dizer, não é entrando aqui, é do lado. É que ontem aquele
está esclarecido, então a gente vai comunicar ao setor competente para acionar esses funcionários, fechar o local, cuidar, né? Bom, passaremos para a ordem do dia agora. Gostaria de pedir para o primeiro secretário, vereador Carlos de Antônio, que faça a leitura do projeto de lei de número 34, de 30 de julho de 2019, que dispõe das diretrizes orçamentárias para elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício financeiro no ano de 2020. A mensagem já foi lida? Pode ir direto para o projeto. Projeto de lei número 34, de 30 de julho de 2019, dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício financeiro do ano 2020 e da outras providências. Capítulo 1º, disposições preliminares. Artigo 1º. Ficam estabelecidas nos termos dessa lei as diretrizes orçamentárias do município de Areava relativas ao exercício financeiro 2020, compreendendo: inciso 1º, as orientações sobre a elaboração e execução do orçamento municipal. Segundo, as prioridades e metas operacionais. Terceiro, as alterações na legislação tributária municipal. Quarto, as disposições relativas à despesa com pessoal. Quinto, outras determinações de gestão financeira. Parágrafo único. Integra a presente lei os anexos de metas, riscos fiscais e prioridades operacionais, bem como outros exigidos pelo direito financeiro. Capítulo 2º das diretrizes para a elaboração e execução do orçamento. Seção 1ª das diretrizes gerais. Artigo 2º. A elaboração da proposta orçamentária abrangerá o Poder Legislativo, Executivo, seus fundos e entidades da administração direta e indireta, assim como as empresas públicas dependentes, observando-se os seguintes objetivos principais. Inciso 1º, combater a pobreza, promover a cidadania e a inclusão social. Segundo, apoiar estudantes carentes na realização do ensino médio e superior. Terceiro, promover o desenvolvimento econômico do município. Quarto, reestruturar os serviços administrativos. Quinto, buscar maior eficiência arrecadatória. Sexto, prestar assistência à criança e ao adolescente, ao idoso e deficiente físico. Sétimo, melhorar a infraestrutura urbana. Oitavo, oferecer assistência médica, odontológica e ambulatorial à população carente. Nono, promover o desenvolvimento do desporto, lazer do município. Artigo 3º. O projeto de lei orçamentária será elaborado conforme as diretrizes fixadas nesta lei e as cabíveis normas da Constituição, da Lei Federal nº 4.320, de 1964 e da Lei de Responsabilidade Fiscal. Parágrafo 1º. A lei orçamentária anual compreenderá: inciso 1º, o orçamento fiscal. Segundo, o orçamento da Seguridade Social. Parágrafo 2º. Os orçamentos fiscais e da Seguridade Social discriminarão a receita em anexo próprio, conforme o anexo 1º da Portaria Interministerial número 163 de 2001. Parágrafo 3º. Os orçamentos fiscais da Seguridade Social discriminarão a despesa, no mínimo, até o elemento econômico, de acordo com o artigo 15 da Lei Federal nº 4.320 de 1964. Parágrafo 4º. Caso o projeto de lei orçamentária seja elaborado por sistema de processamento de dados, deverá o Poder Executivo disponibilizar acesso aos vereadores e técnicos do Legislativo para as pertinentes funções legislativas alusivas ao orçamento. Seção 2ª. Das diretrizes específicas. Artigo 4º. A proposta orçamentária para o exercício financeiro de 2020 obedecerá às seguintes disposições. Inciso 1º. Cada programa identificará as ações necessárias para atingir os seus objetivos, sob a forma de atividades, projetos e operações especiais, nisso especificado valores e metas físicas. Segundo, desde que tenham o mesmo objetivo operacional, as atividades apresentarão igual código, independentemente da unidade orçamentária a que se vinculem. Terceiro, a alocação dos recursos será efetivada de modo a possibilitar o controle de custos e a avaliação dos resultados programáticos. Quarto, na estimativa da receita será considerada a atual tendência arrecadatória, as modificações na legislação tributária, bem como a perspectiva de evolução do PIB e da inflação do biênio 2018-2019. Quinto, as receitas e despesas serão orçadas a preços de julho de 2019. Sexto,
Novos projetos contarão com dotação apenas se supridos os que se encontrem em andamento e somente se atendidas as despesas de conservação do patrimônio público. Parágrafo único. Os projetos poderão prever as etapas de execução em cronogramas físico-financeiros. Artigo 5º. As unidades orçamentárias da administração direta e as entidades da administração indireta encaminharão ao Departamento de Contabilidade e Orçamento da Prefeitura Municipal suas propostas parciais até 30 de setembro de 2019. Artigo 6º. A Câmara Municipal encaminhará ao Poder Executivo sua proposta orçamentária até 30 de agosto de 2019. Artigo 7º. A lei orçamentária anual conterá reserva de contingência equivalente a 2,50% da receita corrente líquida, conforme o anexo de riscos fiscais que acompanha a presente lei. Artigo 8º. Além da reserva prevista no artigo anterior, a lei orçamentária anual conterá reserva de contingência para o atingimento de superávit orçamentário que reduz ainda que progressivamente a dívida líquida de curto prazo no município. Artigo 9º. Até o limite de 10% da despesa inicialmente fixada, fica o Poder Executivo autorizado a realizar transposições, remanejamentos e transferências entre órgãos orçamentários e categorias de programação. Parágrafo 1º. Para fins do artigo 167, inciso 6 da Constituição, categoria de programação é o mesmo que atividade, projeto ou operação especial ou, sob a classificação econômica, as categorias corrente e de capital. Artigo 10º. Nos moldes do artigo 165, parágrafo 8º da Constituição e do artigo 7º, inciso 1º, da Lei 4.320 de 1964, a lei orçamentária poderá conceder no máximo até 15% para abertura de créditos adicionais suplementares. Parágrafo 1º. Do percentual determinado no caput, 60% estarão vinculados a créditos suplementares financiados pela anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, nos termos do artigo 43, inciso 1º, parágrafo 1º, inciso 3º da Lei nº 4.320 de 1964. Parágrafo 2º. Do percentual determinado no caput, 40% estarão vinculados a créditos suplementares financiados pelo superávit financeiro do exercício 2019. Excesso de arrecadação ou por operação de crédito nos termos do artigo 43, parágrafo 1º, inciso 1º, 2º e 4º da Lei nº 4.320 de 1964. Artigo 11º. A concessão de subvenções sociais, auxílios e contribuições a instituições sem fins lucrativos atenderá ao disposto na Lei Federal nº 13.019 de 2014, além de. Parágrafo 1º. Essas transferências estarão subordinadas ao interesse público, obedecendo à beneficiária as seguintes condições. Letra A. Finalidade não lucrativa. B. Atendimento direto e gratuito ao público. C. Certificação junto ao respectivo Conselho Municipal ou Estadual. D. Aplicação na atividade fim de ao menos 80% da receita total. E. Compromisso de franquear na internet demonstrativo semestral de uso do recurso municipal repassado. F. Prestação de contas dos dinheiros anteriormente recebidos, devidamente avalizada pelo controle interno e externo. G. Salário dos dirigentes não superiores ao do prefeito. Parágrafo 2º. Haverá manifestação prévia e expressa da assessoria jurídica e do controle interno da prefeitura após visita ao local de atendimento. Artigo 12. O custeio de despesas estaduais e federais apenas se realizará, inciso 1º, desde que referentes a ações de competência comum, prevista no artigo 23 da Constituição. Segundo, após celebração de convênio, acordo, ajuste ou instrumento congênere. Parágrafo único. Anexo a esta lei discriminará cada um desses gastos. Artigo 13º. As despesas de publicidade e propaganda do regime de adiantamento e as com obras decorrentes de orçamento participativo serão todas destacadas em específica categoria programática, sob denominação que permita a sua clara identificação. Artigo 14º. Até 5 dias úteis após o envio à Câmara Municipal, o Poder Executivo publicará na internet o projeto de lei orçamentária, resumindo-o em fase dos seguintes agregados. Inciso 1º, órgão orçamentário. Segundo, função de governo. Terceiro, grupo de natureza da despesa. Quarto, pagamento de horas extras a ocupantes de cargos em comissão.
Artigo 15º. Será dada ampla publicidade das datas, horários e locais da realização das audiências referidas no artigo 48, parágrafo único, inciso 1º, da Lei de Responsabilidade Fiscal, com antecedência mínima de 10 dias, inclusive com divulgação na página oficial da Prefeitura e na rede mundial de computadores e internet. Artigo 16. Ficam proibidas as seguintes despesas. Inciso 1º. Promoção pessoal de autoridades e servidores públicos. 2º. Novas obras, desde que financiadas pela paralisação das antigas. 3º. Pagamento a qualquer título a empresas privadas que tenham em seu quadro societário servidor municipal em atividade. 4º. Obras cujo custo global supere os valores do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índice da Construção Civil, SINAP, mantido e divulgado na internet pela Caixa Econômica Federal e pelo IBGE. 5º. Ajuda financeira a clubes e associações de servidores. 6º. Pagamento de salários, subsídios, proventos e pensões maiores que o subsídio determinado ao prefeito do município. 7º. Pagamento de horas extras a ocupantes de cargos em comissão. 8º. Pagamento de sessões extraordinárias aos vereadores. 9º. Pagamento de verba de gabinete aos vereadores. 10º. Distribuição de agendas, chaveiros, buquês, flores, cartões e cestas de Natal, entre outros brindes. 11º. Pagamento de anuidade de servidores em conselhos profissionais como OAB, CREA, CRC, entre outros. Seção 3ª. Da execução do orçamento. Artigo 17º. Até 30 dias após a aprovação do orçamento, o Poder Executivo estabelecerá a programação financeira e o cronograma mensal de desembolso. Parágrafo 1º. As receitas serão propostas em metas bimestrais, enquanto os desembolsos financeiros se apresentarão em metas mensais. Parágrafo 2º. A programação financeira e o cronograma de desembolso poderão ser modificados conforme os resultados obtidos na execução orçamentária. Artigo 18º. Caso haja frustração da receita prevista e dos resultados fiscais esperados, será determinada a limitação de empenho e da movimentação financeira. Parágrafo 1º. A restrição de que trata esse artigo será proporcional dos poderes legislativo e executivo no total das dotações orçamentárias e dos créditos adicionais. Parágrafo 2º. Exclui-se da limitação de empenho as despesas alusivas às obrigações constitucionais e legais do município. Parágrafo 3º. Serão priorizados recursos para execução de contrapartidas referentes a transferências de receita da União e do Estado. Parágrafo 4º. Serão priorizados recursos para o cumprimento das ações enunciadas no anexo de metas e prioridades. Parágrafo 5º. A limitação de empenho da movimentação financeira será ordenada pelos chefes do Poder Legislativo e Executivo, dando-se respectivamente por ato de mesa e por decreto. Artigo 19º. O Poder Legislativo, por ato de mesa, estabelecerá até 30 dias após a publicação da lei orçamentária seu cronograma de desembolso mensal. Parágrafo único. O cronograma de meta de que trata esse artigo contemplará as despesas correntes e as de capital, levando-se em conta o alcance dos programas legislativos. Artigo 20º. Na isenção dos procedimentos requeridos pela criação, expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental, considera-se irrelevante a despesa que não ultrapasse nos limites do artigo 24, inciso 1º e 2º da Lei Federal 8.666, de 93. Artigo 21º. Os atos relativos à concessão ou ampliação do incentivo ou benefício tributário que importem em renúncia de receita deverão obedecer às disposições da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000. Parágrafo único. Excluem-se os atos relativos ao cancelamento de créditos inferiores aos custos de cobrança, bem como desconto para pagamento à vista do Imposto Predial e Territorial Urbano IPTU, desde que os respectivos valores tenham composto a estimativa da receita orçamentária. Capítulo 3º. Das prioridades e metas. Artigo 22º. As prioridades e metas para 2020 são as especificadas no anexo que integra essa lei. Parágrafo único. Acompanha esta lei demonstrativa das ações relativas a despesas obrigatórias de caráter continuado e de ordem legal ou constitucional, nos termos do artigo 9º, parágrafo 2º da Lei Complementar número 101 de 2000, capítulo 4º, das alterações na legislação tributária. Artigo 23º.
O Poder Executivo poderá encaminhar projetos de lei dispondo sobre alterações na legislação tributária, especialmente sobre: inciso 1º, revisão e atualização do Código Tributário Municipal de forma a corrigir distorções. Inciso 2º, revogação das isenções tributárias que contrariam o interesse público e a justiça fiscal. 3º, revisão das taxas de forma a adequá-las aos custos dos respectivos serviços. 4º, atualização da planta genérica de valores ajustando-a à realidade do mercado imobiliário. 5º, aperfeiçoamento do sistema de fiscalização, cobrança, execução fiscal e arrecadação de tributos. Inciso 5º, das disposições relativas a despesas de pessoal. Artigo 24º. O Poder Executivo poderá encaminhar projetos de lei referentes ao servidor público, nisso incluído: inciso 1º, concessão e absorção de vantagens e aumento ou reajuste de remuneração de servidores. 2º, criação e extinção de cargos públicos. 3º, criação, extinção e alteração da estrutura de carreiras. 4º, provimento de cargos e contratações estritamente necessárias, respeitada a legislação municipal vigente. 5º, revisão do sistema de pessoal, particularmente do plano de cargos, carreiras e salários, objetivando a melhoria da qualidade do serviço público por meio de políticas de valorização, desenvolvimento profissional e melhoria das condições de trabalho do servidor público. Parágrafo único. As alterações autorizadas neste artigo dependerão de saldo na respectiva dotação orçamentária suficiente para atender às projeções e acréscimos da despesa com pessoal. Artigo 25º. Na hipótese de ser atingido o limite prudencial de que trata o artigo 22 da Lei Complementar Federal nº 101 de 2000, a convocação para a prestação de horas extras somente poderá ocorrer nos casos de calamidade pública, na execução de programas emergenciais de saúde pública ou em situações de extrema gravidade, devidamente reconhecida pela chefia do Poder Executivo. Artigo 26º. Dependentes de transferências da administração direta, as autarquias, fundações e empresas municipais deverão deduzir em 1% as despesas de pessoal que superou 54% da receita corrente líquida. Capítulo 6º. Das disposições gerais. Artigo 27º. Os repasses mensais do Poder Legislativo serão realizados conforme o cronograma de desembolso mensal de que trata o artigo 18 dessa lei, respeitado o limite estabelecido no artigo 29-A da Constituição. Parágrafo 1º. Caso o orçamento legislativo supere o limite referido no caput, fica o Executivo autorizado ao corte do excesso, não sem antes haver a oitiva da mesa diretora da Câmara quanto às despesas que serão expurgadas. Parágrafo 2º. Não elaborado o cronograma de desembolso mensal, os recursos financeiros serão repassados à razão de 1/12 avos das dotações consignadas ao Poder Legislativo, respeitado em qualquer caso o limite constitucional. Artigo 28º. A Câmara Municipal deverá identificar as emendas legislativas que, nos termos do artigo 166, parágrafos 9 a 18 da Constituição, são de execução obrigatória pelo Executivo. Parágrafo único. Os projetos de lei relativos a créditos adicionais do Poder Legislativo, com indicação dos recursos compensatórios, serão encaminhados à Câmara Municipal no prazo de até 30 dias, a contar da data do recebimento do pedido pelo Poder Executivo. Artigo 29º. O sistema de controle interno do Poder Executivo será responsável pelo controle de custos e avaliação dos resultados dos programas relacionados a: inciso 1º, execução de obras. 2º, frota de veículos. 3º, coleta e disposição de lixo domiciliar. Artigo 30º. Caso o projeto de lei orçamentária não seja devolvido para sanção até o encerramento da sessão legislativa, a sua programação será executada a cada mês na proporção de até 1/12 avos do total da despesa orçada. Artigo 31º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Arealva, 23 de julho de 2019, Dr. Elson Banuti Barreto, prefeito municipal. Obrigado, primeiro secretário, vereador Carlos. O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Vereador Newton. Vereador Erisvaldo. Vereadora Séfora. Vereadora Maria. Vereador Carlos. Aprovado. Vereador Paulo Sérgio. Aprovado. Vereador Duzão. Vereador Mimi.
Declaro aprovado, em primeira discussão, projeto de lei de número 34, de 30 de julho de 2019, que dispõe as diretrizes orçamentárias para elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício financeiro no ano de 2020. Passando agora para o segundo projeto, gostaria de pedir para o segundo secretário, vereador Paulo Sérgio de Azevedo, que fizesse a leitura da mensagem número 31 de 2019 e do projeto de lei de número 42 de 12 de setembro de 2019. Por favor, Paulo. Arealva, 12 de setembro de 2019, mensagem do Executivo 31 de 2019. Excelentíssimo Senhor Presidente, venho pelo presente encaminhar a necessária apreciação e a aprovação da Egrégia Câmara o projeto de lei número 42 de 2019, que autoriza a Prefeitura Municipal de Arealva a abrir crédito suplementar no orçamento anual do exercício de 2019 por superávit financeiro no montante de R$ 53.212,96, referente ao saldo apurado ou conta bancária e remanescente dos exercícios anteriores. Trata-se de recursos de transferência oriundas da União relativas à contribuição de intervenção do domínio econômico relativa às atividades de importação ou comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural e seus derivados e álcool. A CID, combustíveis, eles serão utilizados exclusivamente para melhoria em infraestrutura de transportes. Renova na oportunidade o protesto de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Dr. Elcio Banucci Barreto, Prefeito Municipal, ao excelentíssimo Senhor Presidente Vanderlei Giovanuzzi. Projeto de Lei de número 42, de 12 de setembro de 2019. Dispõe sobre suplementação de verbas do orçamento em vigor. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a suplementar doação orçamentária por superávit financeiro no valor de R$ 53.212,96 na seguinte rúbrica e especificação. 02. Executivo. 02.05. Diretoria de Obras e Serviços Municipais. 02.05.02. Divisão de Estradas de Rodagens. 26. Transporte. 26.785.0260. Estradas e Sinais. 26.785.0260. 2031-0000, manutenção do CERM. Ficha 216, 3.3.90.3000. Material de consumo, R$ 53.212,96. Artigo 2º. A cobertura da presente terá como fonte o recurso de superávit financeiro de recursos vinculados à contribuição da intervenção do domínio econômico, oriundos nos exercícios anteriores, conforme saldo apurado em 1º de janeiro de 2019, na conta corrente bancária de número 8576-6, Banco do Brasil, agência 6798-9. Artigo 3º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. Arealva, 12 de... Obrigado, vereador Paulo. Agora até que está indo. O projeto está em discussão. Projeto em votação, vereador Mimi. Vereador Luzão. Vereador Paulo Sérgio. Vereador Carlos. Vereadora Maria. Vereadora Séfora. Vereador Elisvaldo. Vereador Newton. Declaro aprovado em primeira discussão o projeto de lei do número 42, de 12 de setembro de 2019. Deixar a palavra livre para as considerações finais dos senhores vereadores. Com a palavra, a vereadora Séfora.
Boa noite a todos aqui no presente, aos nobres vereadores, a quem nos assiste. Eu vou usar a palavra hoje devido ao vídeo que virou essa semana, que saiu na internet a respeito da nossa cidade, na cidade vizinha. E aonde, numa fala do diretor jurídico lá na cidade de Bauru, ele usa o microfone para falar aqui do município. A pergunta que algumas pessoas podem fazer é a seguinte: o que Arealva tem a ver com Bauru? Se a gente for ver assim, nada mesmo. Nada mesmo. Mas o diretor jurídico, ele disse que os documentos que o vereador de lá estava, primeiro ele disse que ele não era funcionário comissionado e que logo após, com a documentação, o vereador de lá mostrou que sim, ele é um funcionário comissionado, diretor jurídico do nosso município. Quando ele fala, ele usa o microfone lá para falar que é mentira minha o salário dele, não é que é mentira, diretor. Quantas vezes já subi a escadaria da prefeitura para conversar sobre tal assunto? Nunca tive uma resposta. Nunca. Então, eu errei por R$1.000 o seu salário. E eu não vou deixar de falar. Mesmo que o senhor fale que eu sou do subterrâneo, do baixo clero aqui do município, né? Esse é o termo que o senhor usou comigo. Só que o senhor esqueceu que o senhor foi meu professor, tanto no ensino médio quanto na faculdade. O senhor foi meu professor. Então eu tenho professor para hoje estar falando aqui. E nem que fosse o seu salário R$1.000, é nosso, é do nosso município. O senhor tem uma carga horária para ser cumprida de 20 horas semanais. Na fala do senhor, o senhor fala que começa por um dia esporádico, que começou a trabalhar 3 horas da manhã e parou 10 horas da noite. Porém, no site da prefeitura, está lá o horário dele. E não é esse o horário dele. Ele foi contratado numa rádio em Bauru, no período da manhã. Por vários dias, nós ligamos, que não foi só eu, nós ligamos na prefeitura, tanto na prefeitura quanto lá onde se encontra a diretoria jurídica, e a devolução que a gente tem é sempre a mesma. Se você quiser falar com o diretor jurídico, você tem que marcar horário, porque ele não fica aqui em Arealva, ele fica em Bauru. Ele só vem quando tem alguma documentação para assinar. Tanto a secretária daqui, quanto a de lá, foi essa informação que várias vezes que foi ligado, né, foi passada essa informação. Então, são 33 meses que ele está aqui trabalhando no nosso município. Foram R$230 mil. Né? Ah, mas a demanda de Arealva não tem nada a ver com a demanda de Bauru. Hoje o vereador respondeu. Como não? Se nossos munícipes daqui, por muitas vezes, faz uso dos serviços públicos de Bauru municipais. Então, esses 230 mil para Arealva, faz falta sim, diretor jurídico. Faz falta sim. Então, eu acho que antes do senhor usar o microfone para me atacar, do baixo clero, só que o baixo clero aqui não tem o nome no cadim. Eu nunca peguei uma diária e não devolvi, nem prestei conta. Então, antes da gente falar, a gente tem que ter tudo em ordem. Antes de atacar, a gente tem que estar em ordem. Então, essas... Não é 8 mil, é 6.996.
É o que eu falei, que fosse R$1.000. É nosso, é do nosso município. Tá? Os horários não batem. Os horários não batem. Nem o que está no site, nem o que a gente ouve na rádio, né? No período da manhã, o horário. Que muitas coisas dá a entender que não se cumpre o horário. Temos o procurador jurídico, o doutor Henrique, que eu parabenizo ele pelo trabalho que ele está desenvolvendo. Uma pessoa excelente, que tira todas as dúvidas quando a gente chega lá. Ele tem toda a paciência do mundo para explicar, para refazer, para dar toda a orientação jurídica para a gente. Então, quando a gente usa da palavra aqui, diretor, quando eu pego o microfone aqui, eu estou aqui para fazer para fiscalizar, fazer alguns apontamentos. Eu não vejo isso como uma afronta ao senhor, não, de forma alguma. É que uma das atribuições é essa, é fiscalizar. E eu estou fazendo isso. Eu estou fazendo isso. Então, tanta coisa tem para fazer aqui. Por que o senhor não vem aqui, então, regularizar as horas extras que estão sendo pagas e algumas não realizadas? Por que o senhor não vem aqui, na folha de pagamento, acertar as gratificações apontadas já pelo tribunal? Então, o serviço tem bastante. E o senhor é o diretor jurídico. Não é outra pessoa que vai acertar isso. Não tem outra pessoa. Como o senhor falou em reportagem, o senhor foi escolhido, né, foi indicado, porque o prefeito daqui precisava montar uma diretoria jurídica muito boa. Né? Tudo bem. Eu não estou aqui para falar sobre o seu trabalho. Não. Eu estou aqui cobrando o seu horário de trabalho, as audiências que o senhor não compareceu. Eu não estou mentindo. Isso é público, é documento público. O CADinho é documento público. E não me venha falar também do que passou, porque uma das desculpas, né, em conversas que foi mandado para funcionários da prefeitura por WhatsApp, é que assim, mas na gestão passada o procurador jurídico também não cumpria a hora. Se ele não cumpria hora, foi falha de alguém. Eu não era vereadora na outra gestão. Então a falha não foi minha. A falha foi de quem estava e não viu isso. Talvez passou despercebido. Talvez pelo salário, né? Essa diferença exorbitante, talvez não chamou atenção. Igual o senhor falou, era 2.800. Para quanto foi? Diante de todos os fatos, quantas causas trabalhistas a gestão passada perdeu? Quantas ganhou? Não estou aqui defendendo ninguém. Não é isso. Se não cumpria, foi falha de alguém, né? Então, é isso que eu quero deixar claro. A vereadora aqui do Baixo Clero vai continuar cobrando o diretor jurídico. Eu acho que ficaria muito melhor pedir para sair. Até porque quem indicou já se foi. É isso que eu tenho para falar hoje. Obrigado. Obrigado, vereadora Séfara. Mais alguém para... Com a palavra, o vereador Paulo Sérgio. Vou fazer um agradecimento. Eu gostaria de agradecer agora no último domingo, que foi a festa da Vila Vicentina, né? Gostaria de agradecer a todos que colaboraram, a todos que estiveram lá presentes. Foi muito importante a presença de todos.
E deixar claro que, mesmo tendo a festa, quem ainda puder contribuir com a Vila Vicentina, lá sempre precisa, nunca para. É uma entidade que necessita de doações, necessita da ajuda da população, né, das empresas. Quem puder estar ajudando a Vila Vicentina sempre é muito bom grado, né? Sempre é bom. Eu gostaria de agradecer sobre o episódio de ontem, né, do incêndio, à Polícia Militar, que eu liguei e prontamente estava lá, e ao coordenador de transporte, também me atendeu prontamente. Então, vai o meu muito obrigado, tá bom? Obrigado. Obrigado, vereador Paulo Sérgio. Com a palavra, vereador Carlos. Boa noite, presidente. Boa noite, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Boa noite aos nossos funcionários, ao nosso público presente, ao Faria, que já fez parte dessa casa, né, Faria? Obrigado aí pela presença. Eu só quero dizer que o ano passado, o capitão Augusto tinha feito uma indicação que ele ia ceder 150 mil reais para a Arealva. Aí depois, por questões políticas, acabou não dando certo, mas eles conseguiram acertar. Os 150 mil veio para a saúde, e ele fez uma indicação para nós esse ano já, para mim, o Vanderlei, no valor de 100 mil reais, tá? Estamos felizes com ele. E quero também dizer que o Coronel Tadeu, ele nos presenteou aí com 300 mil reais também para a infraestrutura urbana. E disse ele, né, que se tiver como, para a área da saúde, ele vai arrumar mais algum dinheiro para a gente. A gente fica feliz, né, por conseguir ajudar o município. E se Deus quiser, né, até o ano que vem, que seja feito o melhor possível por nossa cidade. Tá bom? Nós ficamos felizes com isso e agradeço a oportunidade. Muito obrigado a todos. Obrigado, vereador Carlos. Mais alguém para fazer uso da palavra? Pessoal, quero lembrar aí o pessoal da Comissão de Orçamento e Finanças, a Maria, o Paulinho e o Chupeta, tem sobre a audiência pública que será realizada no dia 19 de setembro, às 14 horas, tá? No plenário da Câmara. Terá como pauta a avaliação das metas fiscais referente ao segundo quadrimestre do Executivo Municipal. Está aqui, saiu no Diário Oficial, né, a convocação. Pessoal, essa semana eu tive uma palestra lá com o Tribunal de Contas. Vou passar algumas coisinhas aqui que eu achei interessante passar para os senhores aí. O trabalho do Tribunal de Contas está focando em fiscalizar câmaras municipais com bastante afinco e prefeituras, mas o foco maior lá foi nas câmaras municipais no tocante à redução de gastos, tá? Então eles bateram bastante nessa tecla, redução de gasto, redução de custo. Eles pedem para que a gente trabalhe junto com o prefeito, com o interesse na sociedade, na comunidade. Eles citam exemplos de cidades que a Câmara virou totalmente como o prefeito, e nessa briga política quem perde é o cidadão. Então eles bateram bastante nessa tecla, porque eles estão vendo bastante casos desse tipo. Não é o nosso caso aqui. A nossa Câmara, ela, pelo que eu vi, ela é uma referência, porque, pelo que eles citaram, tem câmaras municipais que não tem nenhum funcionário público concursado, e cada vereador tem 3 assessores, cidades pequenas igual a nós. Aqui nós não temos assessores, funcionários aqui só a Thalita, que não é concursada, os demais todos concursados, né? Então a gente está bem. Conversando com um funcionário da prefeitura, ele falou que esse ano a gente já perdeu 800 mil reais em arrecadação, né? Então deixou de entrar nos cofres da prefeitura 800 mil reais. Diz que a situação está dificílima no que eles têm apurado.
O governo federal, para vocês terem uma ideia, cortou os gastos com o exército. Pessoal, os recrutas aí é meio expediente só porque se continuar não vai ter dinheiro para pagar as obrigações mensais. Então pede para que nós façamos o máximo aí para economizar. Não fazer projeto que vai dar custo e que não seja necessário, né, que gerem despesa desnecessária. Portal Transparência, nosso aqui da Câmara, tem o salário nosso divulgado desde o começo do ano, não sei se vocês sabem, têm esse conhecimento. A Prefeitura está colocando também, não está totalmente igual ao nosso, mas o objetivo é ficar igual. Tem algumas coisas que não podem ser divulgadas, tipo empréstimo, essas coisas, mas o que é básico, o bruto e o líquido ali, os descontos normais, podem. Viatura para a Polícia Militar. Nós tivemos uma solenidade, eu, o Carlos, o prefeito Piranha, no 4º Batalhão da Polícia Militar. E ao término da solenidade nós conversamos com o comandante-geral do Estado e colocamos a situação das viaturas aqui de Arealva. São bem antigas, as novas que tinham em ocorrências, elas foram danificadas e não tiveram recuperação. E ele, sensibilizado aí, mandou uma viatura e chegou hoje. Está aqui em Arealva, a viatura. Foi rápido. Está aqui já. Chegou agora à tarde. Hoje eu tive a confirmação através do Sargento Reis, que já estava buscando. Falei, agora pode divulgar, né? Vamos ser espertos nessa questão de divulgar, porque divulga depois não vem, né? Aquela vacinado é cautela. Sistema de monitoramento aí que nós implantamos aí na cidade, surtiu alguns efeitos esse mês aí. Foi possível resgatar as imagens e identificar a placa de um veículo utilizado para trazer ladrões para Arealva. Então o ladrão passou do veículo ali e ficou filmada a placa. Fizeram o furto da caminhonete, depois foi resgatada essas imagens através de investigação, foram até onde estava, foi puxando a linha, tá? O nome desse daqui, eles chegaram até onde estava a caminhonete, recuperaram a caminhonete e 3 pessoas foram autuadas em flagrante. Também teve um outro furto esses dias de um outro veículo e também passou pelo portal ali no quebra-mola, foi filmado, identificado o autor, reconhecido. Ele não foi localizado, mas ele foi pedido a prisão preventiva dele. Com relação a senhora me questionou, perguntou outro dia a respeito de fiscalização de veículo escolar, né? Fui surpreso, nem fiquei sabendo quando haveria, só fiquei sabendo depois que teve uma fiscalização, veículos de escola, teve 4 policiais, 2 viaturas que fizeram. Teve 13 veículos fiscalizados, entre pessoal terceirizado e da prefeitura. Foi feito autuações, teve um veículo irregular, o condutor estava transitando com um veículo que não era o autorizado, então esse veículo aí foi retido, os alunos foram colocados num outro transporte da prefeitura e foi suspenso até que se regularize a situação desse veículo aí de transporte terceirizado. O que mais? Eu quero agradecer então a presença de todos os senhores e senhoras aqui e o público que nos assistiu, o público presente, os funcionários, e lembrar que a próxima sessão ordinária será realizada no dia 1º de outubro de 2019. Eu declaro encerrada a presente sessão e gostaria de falar com os senhores um minutinho após o término. Declaro encerrado a presente sessão.